Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma, para juntos meditarmos a palavra de Deus nesse dia em que nós somos convidados a ler o Evangelista São Mateus no capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a vivência desta primeira semana da Quaresma, este tempo que quer nos convidar para que possamos praticar o jejum, a oração, a caridade. Ontem meditávamos no Evangelista São Mateus que a caridade feita aos nossos irmãos e irmãs é a caridade que realizamos também ao próprio Cristo. E por isso Jesus nos exortava para que pudéssemos viver a caridade para com os nossos irmãos e irmãs. Hoje Cristo nos fala de mais uma das práticas que deve nos acompanhar ao longo de todo este tempo quaresmal, que é a prática da oração. E começa fazendo uma exortação aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, pensando que serão ouvidos por força das muitas palavras. Mas muito pelo contrário, Jesus ensina como se deve rezar quando indica para eles a oração do Pai Nosso, que nós tivemos já a ocasião de meditar em outros momentos. Mas sempre recordamos que a oração do Pai Nosso, ela é para nós modelo de toda a oração, porque começa com este louvor ao Pai, recordando: o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É esse compromisso para que nós nos esforcemos pela vivência do reino de Deus e pela implantação deste reino na nossa comunidade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, à nossa disposição, para que a vontade de Deus possa se fazer presente em nossa vida. E por fim, esse pedido daquilo que é essencial para o nosso viver, aqui representado no pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso era o alimento essencial do povo daquela época. E por isso, quando pede-se o pão, é justamente pedir aquilo que há de mais essencial e que é necessário, indispensável para a própria vida. E do mesmo modo, na nossa oração, devemos procurar pedir aquilo que é indispensável para o nosso viver. Entretanto, São Mateus faz um destaque muito importante sobre o último pedido que fazemos na oração do Pai Nosso, porque dizemos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é próprio de São Mateus esse complemento, onde Jesus diz: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. E o mesmo contrário: se não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram contra vós, vosso Pai que também está nos céus não vos perdoará. E assim nós entendemos que o perdão de Deus está condicionado à nossa capacidade de perdoar. Não que Deus não queira nos perdoar, Ele é misericordioso, mas nós devemos também estar dispostos a perdoar os nossos irmãos e irmãs, para que de Deus possamos também receber o perdão. É por isso que São Mateus complementa hoje, quando fala-nos do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, justamente recordando que devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs,
para que possamos também receber o perdão que vem de Deus. Então, que nós hoje possamos, primeiramente, nos dispor à vivência desta prática tão importante para a nossa vida como cristão. Quando eu era formando seminarista, ainda na Ordem dos Servos de Maria, ouvi muitas vezes uma frase que dizia: seminarista sem oração é só enrolação. E também o cristão, o católico, sem oração é só enrolação, porque a oração é a base aonde nós nos comunicamos com Deus e procuramos sempre discernir a sua vontade. Então a oração deve estar na base da nossa vida de fé. Mas hoje também o Evangelho nos convida, através da nossa oração, à vivência do perdão, recordando-nos que a medida com que perdoarmos é a medida com que seremos também perdoados por Deus. Oremos. Olhai, Senhor, a vossa família e fazei que, interiormente mortificados pela penitência corporal, resplandeça sempre mais em nós a luz da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.